E acho que estamos ao vivo. Vamos verificar aqui se estamos mesmo ao vivo, né? Vai que. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live de quarta-feira, nosso aulão da semana. Hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial como um ritual sacrificial. Essa live vai para a nossa playlist de sacrifícios humanos e é muito importante que você aproveite tudo que está aqui, porque aí nós vamos acessibilizar cada vez mais conhecimento nesse canal. Muito obrigada pela presença. O pessoal já estava aqui antes de eu chegar. O Hélio Sanches. Boa noite, Hélio, seja muito bem-vindo. E ó, o Hélio já chegou chegando, dando o maior recado. Não esqueçam de dar o like, já vão compartilhando nas suas redes, porque a aula de hoje promete, hein? Isso aí. Marcos Silva, boa noite, no aguardo de mais uma excelente live e aula. Obrigada, Marcos. Aulão da semana, né, gente? Não pode perder mesmo. E eu quero agradecer a presença de vocês, avisar que no chat fixado lá em cima já tem meu Linktree, onde você encontra todas as minhas redes e também os cursos, tudo que tem à disposição de vocês. Aproveitem mesmo. E olha quem já se tornou membro do canal. Canal do Dente, entre mito e a razão. Novo membro do canal, seja muito bem-vindo, Canal do Dente. Já vou colocar aqui na tela. Todos os membros do canal que não fizeram ainda, mande agora um e-mail com seu nome completo e endereço dos correios, porque todos os membros têm direito a receber um pacote de mimos. E também já cadastre seu endereço porque, ó, próximo domingo, último domingo do mês, tem sorteio aqui no canal. Todos os membros ativos estão concorrendo. Então, se você é membro, verifica lá se sua membresia está ativa. Apoiadores da campanha do Apoia-se também concorrem enquanto estiverem ativos e em dia. E alunos do curso de Sociologia da Religião e da Representação do Mal nas Religiões estão concorrendo esse mês. Então, todos os membros do canal já manda para mim um e-mail, está aqui na tela meu endereço de e-mail, para me mandar o seu nome completo e endereço dos correios. Canal do Dente acabou de se tornar membro do canal. Desculpa, gente. Acabou de se tornar membro do canal, então o que que faz? Manda para mim um e-mail e diz: "Ó, eu sou do Canal do Dente, está aqui meu nome completo e meu endereço", para eu poder confirmar seu nome e também mandar seu pacote. Segunda-feira é dia dos correios. Então, toda segunda-feira eu vou nos correios, posto os pacotes da semana e especialmente na próxima segunda vai ser, também ou quando eu vou enviar os prêmios dos sorteados no domingo, né. Aproveitem mesmo. Quero também agradecer Samuel Chagas e Luiz Otávio, que se tornaram membros aqui do canal, especificamente. Então eu agradeço de coração todo o apoio, a membresia, todos os membros que são patrocinadores das lives. Essa logo aqui é do Espaço das Deusas. Os membros do canal têm direito aos slides das lives, acesso ao drive do Espaço das Deusas com os slides das lives. Então, os slides de hoje vão para o Espaço das Deusas, para o drive, em formato PDF, para que os membros possam ter o seu material de pesquisa, né? Então, eu agradeço demais todo o apoio, o carinho de vocês, os presentes, as mensagens de aniversário. Muito obrigada mesmo. Gabriel Lopes, boa noite, obrigada pela presença. Maria Helena Amaral, membro do canal, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Ah, querida FV, oi, querida, seja muito bem-vinda. Fabiane, seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Tiago Faria Melo, boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Que bom que vocês estão aqui, queridos e queridas.
Vamos então para a live de hoje, ó. Já mudou a temperatura, deu uma chuva aqui feia ontem em Curitiba. Muita gente sofrendo com a chuva de ontem e só porque mudou um pouco a temperatura durante a noite, minha garganta já, né? Que a sinusite não dá uma trégua, é uma beleza, gente. Mas, ó, já deixa seu like, já aperta o like, já compartilha em alguma rede essa live, que é muito importante que mais pessoas tenham acesso, né? Lloyd Galdino, Ângela de Adora, obrigada pelo carinho, querida, seja muito bem-vinda. Bolados do Catnip, boa noite. Romar Estrela, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial e como, num breve estudo de caso, é possível relacionar o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial como um ritual sacrificial. Por isso, essa live vai estar na playlist Sacrifícios Humanos. Se você não maratonou ainda, depois maratona a playlist Sacrifícios Humanos, porque já tem todo um conteúdo enorme aqui. A gente está basicamente criando uma tese de doutorado aqui através da playlist Sacrifícios Humanos, tá bem? Ô, Toniel linda, boa noite, seja bem-vindo, querido. E olha só, últimos dias da promoção, tá, de aniversário, até 28 de fevereiro de 2025, o pacote de 35 cursos, acesso vitalício, uma biblioteca digital para cada curso, atendimento personalizado e certificado, 35 cursos, gente, a R$ 900. É somente até 28 de fevereiro, tá? De 2025. Depois dessa promoção, o preço vai reajustar, beleza? Então, aproveitem. Você pode parcelar no cartão. É só você clicar lá no meu Linktree, lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. Vocês entram no meu Linktree e já em cima tem a promoção dos 35 cursos. E lá você vai ter as opções de pagamento. Se você quer fazer por Pix, por PicPay, por Mercado Pago, PagSeguro, né? Como você preferir. Lembrando que o link do Mercado Pago você pode parcelar no cartão ou fazer em boleto também, como você preferir. Beleza? Aproveitem, porque estamos nos últimos dias dessa promoção, gente. Hello Sanches, boa noite. Raquel maravilhosa, saudações terráqueas. Isso aí, olha o Hélio Sanches dando uma chamadinha de atenção importante. Já deixa o like, pessoal. É muito importante isso, tá bem? Jesus da Shopee, boa noite, querido. Chegou chegando. Acho que o YouTube sacaneou e não mostrou o meu outro comentário. Pessoal, sapequem o dedo no like, aproveitem a promoção dos cursos que está maravilhosa e se divirtam. Sim, gente, olha, é inigualável. Eu garanto, vocês não vão encontrar conteúdos e cursos como os meus em lugar nenhum, tá? Tenho, inclusive, uma colega que fez doutorado comigo, que hoje ela e eu somos doutoras, né? E ela comprou o pacote de cursos e fez uma postagem nos stories dela, né? A Mariana, que os meus cursos colocam o doutorado no chinelo, viu, gente? E é uma doutora que falou isso, beleza? É importante que você entenda que tem alunos de todos os tipos, o conteúdo é acessível para todos os tipos de pessoas e você tem direito a atendimento personalizado, acesso vitalício, tá bem? Gabriela Dorce, boa noite, querida, seja muito bem-vinda, é isso aí. Então vamos lá, pessoal, vamos começar? Nós vamos falar então sobre a Primeira Guerra Mundial e eu gostaria de chamar a atenção porque o que nós vamos fazer hoje é um breve estudo de caso, tá? Com características específicas para fazer a gente refletir a respeito da possibilidade de entender a Primeira Guerra Mundial como um ritual sacrificial. Ângela, e a Segunda Guerra? A Segunda Guerra vai ser papo para outra live, beleza? A gente está construindo, e se você está acompanhando a playlist Sacrifícios Humanos, você está vendo que a gente veio lá de trás.
A gente veio lá dos púnicos, lá da Bíblia, lá do antigo sudoeste asiático, construindo live por live e mostrando em diferentes povos e circunstâncias a questão do sacrifício humano. E nós vamos hoje falar do fenômeno da Primeira Guerra Mundial, como que funcionou e de que forma a ideologia da Primeira Guerra foi construída para se sobrepor à ideia de sacrifício, tá bem? Com certeza, Elia, acesso vitalício é tudo de bom, você paga uma vez e não paga mais, entendeu? E eu atendo você quando você precisar, beleza? Garanta os cursos, gente, é muito importante o meu trabalho. Um aviso, lembram que a minha tese está para sair em formato livro, era para sair agora em fevereiro, teve alguns contratempos e vai sair em março, tá? Então, no mês das mulheres vai sair minha tese em formato de livro. Então, já vai juntando seu dinheirinho para comprar e eu vou fazer dedicatória, tá? Para quem comprar comigo, vai ser tudo bonitinho e a gente vai ter um material de referência a partir de março, com uma perspectiva feminista decolonial sobre as pesquisas em torno da deusa Xerá e as violências sobre das monoculturas sobre as mulheres no espaço sagrado, tá? Não vou trabalhar, na minha tese, eu não trabalho uma única circunstância, eu revejo toda a pesquisa sobre a deusa Xerá, tudo o que existe sobre ela, inclusive nas traduções da Bíblia. Então, é um material completo de referência, beleza? Então, já vai juntando, hein? Vamos começar a nossa live, gente? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai começar a conversar. Muito bem, a Primeira Guerra Mundial como um ritual sacrificial. Para nós entendermos esse estudo de caso, eu puxei a questão dos astecas. Muita gente, né, quando fala de sacrifício humano, eu já vi nos twitters, olha, os astecas matavam gente, olha, não sei o quê. E a gente precisa estabelecer alguns limites e compreender algumas diferenças. E eu quero começar falando sobre a guerra asteca. Os astecas concebiam a guerra como uma atividade sagrada, cujo objetivo era capturar soldados inimigos para sacrificá-los aos deuses. A guerra era necessária, nesse caso, para fornecer alimento e energia para o sol, para que ele pudesse continuar seu curso. Então, na cosmovisão asteca, ou seja, na forma de interpretar a realidade pela visão asteca, o sol precisava ser alimentado diariamente. E a sua energia, o seu curso, dependia dos sacrifícios humanos. Então, para os astecas, a guerra não era uma opção, era uma necessidade. Então, a guerra fazia parte da religião asteca. Quando os 4 deuses originais decidiram criar o sol, segundo a mitologia asteca, e você pode encontrar isso, por exemplo, no material do Brundage, que vai estar nas referências bibliográficas. Então, esses deuses primeiro tiveram de criar a guerra para que os corações e o sangue necessários ao sol estivessem disponíveis. De acordo com o Sostel, os astecas acreditavam que o sol nascia do sacrifício e do sangue. Quando a luta corpo a corpo começava, numa típica guerra mexicana, explica Sostel, a batalha assumia um aspecto completamente diferente de tudo o que se conhecia na civilização ocidental. Então, os pesquisadores, eles vão ficar chocados, eles vão, inclusive nos primeiros materiais que vão descrever os sacrifícios de guerra astecas, vai haver até aquele tipo de vocabulário de barbárie, de selvagens ou coisas desse tipo, né? Típicos das sociedades ocidentalizadas, ocidentais,
e colonizadoras, né, que vão interpretar a realidade do outro como se fosse a sua própria realidade, né. E é importante que a gente entenda que, segundo a visão desse povo, isso eles não tinham uma escolha, fazia parte da religiosidade deles, da visão de mundo deles, tá. O objetivo não era matar o inimigo, mas capturá-lo para que ele pudesse ser oferecido como sacrifício aos deuses. Especialistas com cordas seguiam os combatentes para amarrar aqueles que haviam sido derrubados antes que pudessem recuperar a consciência. No final de uma batalha, os astecas voltavam para casa com guerreiros derrotados como prisioneiros, que posteriormente se tornavam vítimas do sacrifício ritual, ou do ritual do sacrifício. Brandt descreve esse ritual da seguinte forma, abre aspas, ao pé da subida, o captor entregava seu prisioneiro aos sacerdotes que o arrastavam pelos cabelos caso ele mesmo não fizesse a subida. Ao atingir o nível do cume, ele era imediatamente jogado para trás sobre o tecal, com 4 sacerdotes pressionando fortemente os membros, enquanto o quinto esmagava sua garganta. Aqui tem um desenho do tecal, que seria a pedra do sacrifício, né? Então, esse tecal era usado pelos sacerdotes astecas para abrir o peito das vítimas de sacrifício humano para extrair o coração que alimentaria os deuses, na esperança de que as oferendas trouxessem bênçãos à humanidade. O procedimento sacrificial mais difundido entre os astecas era a remoção do coração. E lembrando que para eles, se eles não fizessem esses sacrifícios, o sol não nasceria, o sol não continuaria a dar luz, tá? Outra citação aqui é: o sexto sacerdote desferiu um golpe poderoso no centro do peito, empurrado para cima, e rompeu o externo. Com a mão dentro do ferimento, ele arrancou o coração, ainda batendo e virando-se, segurou-o para o céu por um momento, uma oferenda ao Deus. A lógica desse ritual de sacrifício asteca não era complexa. De acordo com Lopes Austin, enquanto os homens pudessem oferecer sangue e corações de prisioneiros capturados em combate, o poder do Deus Sol não diminuiria e ele continuaria em seu curso acima da Terra. Então, era uma questão de sobrevivência. Para manter o Sol em seu curso, para que a escuridão não dominasse o mundo para sempre, diz Soustel, era necessário alimentá-lo todos os dias com seu alimento, a água preciosa, ou seja, o sangue humano. O sacrifício era um dever sagrado para com o Sol e uma necessidade para com o bem-estar dos homens. Na ausência de sacrifício, a própria vida do mundo pararia. Então, pense no desespero desse povo imaginar que, se eles não conseguissem realizar um sacrifício, eles não, ninguém mais sobreviveria. Então, é uma situação de risco a toda a comunidade, né? O objetivo da vida de um guerreiro asteca era capturar soldados inimigos para alimentar o sol. Quando a parteira cortava o cordão umbilical de um bebê, ela o repreendia. Querido filho, você deve entender que seu lar não é aqui onde nasceu, pois você é um guerreiro. Sua missão é dar ao sol o sangue dos inimigos para beber e alimentar Tlatecuhtli, a terra com seus corpos. Seu país, sua herança e seu pai estão na casa do sol, no céu. Assim como o guerreiro asteca estava fadado a entrar em batalha para capturar guerreiros para sacrifício, o mesmo acontecia com os guerreiros de outras cidades-estado mexicanas. Seus deuses também precisavam de alimento. Se um guerreiro asteca fosse capturado, ele seria sacrificado ao deus da outra cidade-estado. Muito bem. Então, agora a gente tem um entendimento básico, e esse entendimento básico eu vou utilizar para um estudo de caso específico a respeito da Primeira Guerra Mundial,
e demonstrar que existe uma semelhança e uma diferença entre o desenvolvimento do sacrifício ao sol asteca e a própria instigação dos soldados para lutar na Primeira Guerra Mundial, ok? Muito bem, deixa eu só ver se mais alguém chegou e falou alguma coisa. Jesus da Shopee. Colocar um aviso quando vier o povo chato, sem tempo de explicar o porquê de você estar errado. Se quiser saber porquê, exatamente, hora aula, né? E não adianta, vem com perguntas e colocações sobre outros temas, outros assuntos, porque a gente precisa ter muito cuidado quando analisa essas questões. Lembrando que a gente já começou a playlist sobre ritos de sangue, que eu estou traduzindo o livro Ritos de Sangue para vocês, né? O primeiro capítulo já está traduzido, já tem live do primeiro capítulo deste livro aqui no canal. E eu estou relacionando assuntos e playlists, tá? Que são assuntos que você pode estudar separadamente ou junto, porque é toda uma construção. Então, basicamente, né, eu podia estar fazendo o segundo doutorado aqui, e eu estou fazendo com vocês, né? Que é exatamente relacionar os temas de guerra, ritos de sangue, a sacrifícios humanos, a mentalidade do sacrifício, né? Isso é muito importante. Wellington Silva, boa noite, seja bem-vindo. Tiago Faria Mello, aí justifica a imposição da monocultura cristã, inclusive com bastante violência. Essa tá tudo bem. Exatamente. Aí o colonizador vai lá e diz: nossa, eles são bárbaros, eles são selvagens. Esses termos, quando aparecem, você já acende uma luzinha vermelha. Tá? E aí eles vão lá e massacram e matam todo mundo, né? Grande justificativa do colonizador da monocultura. Bem isso, Tiago. Ó, o Bolados do Catnip, deixa like, divulga aí, galera. Vamos ajudar. Hélio Sanches, no filme Apocalipto, do Mel Gibson, mostra esse sacrifício direitinho. Pois é, não mostra direitinho, tá? Preciso avisar que os filmes que o Mel Gibson produz, eles têm uma agenda bem delimitada, tá? Então, ele botou esse filme, ele criou esse filme do Apocalipto, né? Nossa, eu assisti, acho que anos 90 esse filme. Exatamente para fazer com que o povo se assustasse, tivesse um choque cultural e já achasse que eles são massacradores, assim, né? Impiedosos. Mas não mostra, no filme Apocalipto, não mostra a questão religiosa e a forma, a questão de por que exatamente eles estão fazendo aquilo. Dá muito mais ênfase nesse filme para o sangue, para a questão violenta, e aí de certa forma sensacionalista, tá? Exatamente para estigmatizar esse grupo. Então, esse filme não é um filme com um olhar antropológico, é um filme com um olhar colonizador, tá? Esse olhar que vai se chocar, é para chocar esse filme. E não explica necessariamente toda essa visão de mundo asteca que eu recomendo, até nas referências bibliográficas que eu vou projetar hoje, no final da live, são ótimas referências para pesquisar os rituais, as cartas, as questões todas envolvidas no que vamos falar hoje, beleza? Lembrem, gente, filmes têm muita liberdade para colocar as suas ideologias e a cara que se quer dar aos grupos diferentes, tá? Então tome muito cuidado. Cuidado no sentido de não tomar aquilo como verdade pura, né? Então vamos lá, para a Primeira Guerra Mundial. Ao contrário dos astecas, nós do Ocidente não concebemos que o sacrifício seja o objetivo da guerra. Naturalmente, é difícil as sociedades ocidentais e
ocidentalizados, porque a nossa sociedade é ocidentalizada, né? Veja a guerra como um sacrifício, né? Como um sacrifício humano, coisas nesse sentido. Em vez disso, nós imaginamos que as guerras são travadas por motivos ou propósitos, entre aspas, reais, como se os motivos astecas não fossem reais e os nossos motivos são reais, né? Como conquista, aquisição de território, ganho econômico, defesa da pátria, etc. Entendemos a morte ou mutilação de soldados em batalha como subprodutos da tentativa de atingir objetivos políticos. Tanto que você vai ver termos, né, de casualidades, né, contingência, termos assim que vão dar a entender que a morte de milhares de soldados, milhares de pessoas ali no campo de batalha, é apenas uma consequência inevitável do que se quer fazer, como se não fosse o objetivo primário, né? Nós não dizemos que as guerras são iniciadas com o objetivo de produzir vítimas sacrificiais, tá? No entanto, o estudo de caso que examinarei agora, a Primeira Guerra Mundial, produziu mais vítimas em 4 anos do que em toda a história do Império Azteca. E isso precisa ser pontuado. Você pode imaginar milhares de pessoas sendo sacrificadas pelos astecas, mas o número total de toda a história do povo asteca de sacrificados não chega aos pés dos mortos em batalha nos 4 anos de Primeira Guerra Mundial, tá? Isso é fato. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de agosto de 1914 a novembro de 1918 e envolveu muitas das nações do mundo. As baixas da Primeira Guerra Mundial são estimadas em 9 milhões de mortos e 30 milhões de feridos ou desaparecidos. Inclusive, vai ser usado o termo casualidades, né? Então, aqui, nessa estatística de quão mortal foi a Primeira Guerra Mundial, aqui tem, basicamente, a porcentagem das forças da Primeira Guerra Mundial mobilizadas que se tornaram casualidades, né, por país, né, as mortes, basicamente. Então, você vai ver que a porcentagem dessas forças mobilizadas da Primeira Guerra Mundial vai ter uma estatística de morte muito grande, tá? E não é uma brincadeira isso aqui. Não é um povo, são vários. A Primeira Guerra Mundial é famosa pela forma como as batalhas foram travadas. Cada lado esperava uma vitória rápida, o que não ocorreu. Logo, centenas de quilômetros de trincheiras foram construídas na frente ocidental, com soldados franceses e britânicos se entrincheirando de um lado e soldados alemães do outro. Para quem assistiu o primeiro filme da Mulher Maravilha, o que eu gostei daquele filme foi a forma verossímil que apresentaram essas trincheiras, tá? Dos franceses e britânicos contra os alemães. Então, aquela realidade das trincheiras é real, eles ficavam meses ali entrincheirados, tentando, às vezes, levantar e ir para o meio da terra de ninguém, o meio entre as trincheiras de exércitos opostos, era a terra de ninguém. Então, quando eles avançavam, mesmo com os tiros do outro lado, e conseguiam conquistar mais um espaço, e eles avançavam com a sua trincheira. Era uma forma de conseguir 1 metro a mais ou 2 metros a mais, e ia empurrando a trincheira inimiga. As batalhas ocorriam quando as tropas saíam de suas trincheiras e se dirigiam à trincheira adversária,
na esperança de sobreviver à viagem pela terra de ninguém. Aquele espaço no meio entre as trincheiras, né? Que quando eles estivessem naquele meio, o outro exército ia ficar atirando para matar eles ali no meio. Então, eles tinham que sobreviver a essa travessia e invadir a outra trincheira, né? Cortar o arame farpado e romper a linha inimiga. Então, era isso o negócio. Essa era a situação no front, ou seja, na frente de batalha. Então, eu peguei aqui um desenho só para mostrar, né, como era uma trincheira. Tá? Então, aqui na frente, onde eu estou mostrando com o mouse, era a terra de ninguém, era um meio, né? Do outro lado era a trincheira inimiga. Então, o que tinha na trincheira? Tinha um arame farpado, então tinha a trincheira, eram essas escavações, né? Eles eram buracos cavados onde ficavam soldados. Tinha uma parte de comunicação entre duas partes da trincheira, né? Aí, mais para trás ficavam os explosivos, da onde eles iam lançar, né? Ou abastecer a parte da frente, e a parte da frente era o front, ou seja, a frente de batalha, tá? E eles realmente faziam embaixo da terra uma forma de ficar ali durante meses, tá? Até anos, no caso, né? Um típico ataque britânico que ocorreu durante a Batalha de Somme, em julho de 1916, foi descrito da seguinte forma no Diário do Regimento Alemão: 10 colunas de linha estendida podiam ser claramente discernidas. Cada coluna que avançava era estimada em mais de 1.000 homens, oferecendo um alvo nunca antes visto ou considerado possível. Os metralhadores nunca haviam feito um trabalho tão simples, nem tão eficaz. Eles percorriam as fileiras inimigas de um lado para o outro sem piedade. Em agosto de 1916, as tropas alemãs contra-atacaram. O correspondente de guerra, Philip Gibbs, os viu avançar em direção às trincheiras britânicas ombro a ombro, com uma barra sólida. Foi puro suicídio, segundo Gilbert. Vi nossos homens colocarem suas metralhadoras em ação e o lado direito da barra viva foi destruído, e então toda a linha caiu na grama queimada. Outra linha se seguiu. Os soldados alemães eram homens altos e não vacilavam quando avançavam. Mas me pareceu que eles caminhavam como homens conscientes de que estavam morrendo. Eles morreram. Essa tática de atacar as trincheiras inimigas com um grande número de tropas, a estratégia militar central da Primeira Guerra Mundial, continuou a ser empregada durante toda a guerra, apesar da matança perpétua e interminável que continuava a ocorrer e da ausência de resultados substanciais. Durante 4 anos, os beligerantes na frente ocidental se enfrentaram em batalhas que custaram a vida de milhões de homens, mas moveram a linha de frente no máximo 1,5 km em qualquer direção. Então, veja, em 4 anos, eles perderam milhões de homens ali, mas no máximo eles conseguiram avançar 1,5 km. Tá? Não conseguiram mais do que isso. Os alemães atacaram Verdun em 1916. Durante 6 meses, mais de 23 milhões de projéteis foram disparados pelos dois exércitos em conflito, uma média de mais de 100 projéteis por minuto. Verdun permaneceu nas mãos dos franceses, mas o número de mortos foi de 650 mil homens. Quando somado ao da batalha anterior de Somme, o número de mortos em 5 meses foi de quase 1 milhão de homens. Foi uma média de mais de 6.600 homens mortos por dia, mais de 277 por hora, quase 5 por minuto. Por que o massacre perpétuo? Estamos lidando com algo extraordinário. Toda vez que volto a estudar essa guerra, fico atônita e profundamente perturbada. O que estava acontecendo? Diante do enorme número de baixas, e do fato de que a maioria dos ataques fracassou,
Por que os generais continuaram a empregar a estratégia de batalha fútil que foi descrita agora? Por que os soldados raramente se amotinavam ou deixavam de obedecer às ordens? Eckstein faz a seguinte pergunta: por que os soldados continuaram a lutar? O que os manteve nas trincheiras? O que os levou a ir para o alto em longas filas? O que os sustentava em constante confronto com a morte? Não estamos falando aqui de exércitos profissionais, mas de exércitos de massa, de voluntários e recrutas, como o mundo nunca viu antes. A incidência de insubordinação era minúscula em relação ao número de homens armados e em vista das condições que eles tinham de enfrentar. Não pensem que a Primeira Guerra Mundial foi feita por profissionais, foi lutada por profissionais, não foi. A maioria aqui eram voluntários, eram recrutas. Para entender o significado dessa guerra, é preciso começar articulando a estrutura fundamental do pensamento. A ideia fundamental a partir da qual tudo cresceu. A Primeira Guerra Mundial foi construída sobre a ideologia do nacionalismo. Quando a guerra foi declarada em 1914, multidões empolgadas se reuniram e comemoraram em todas as grandes cidades. 1 milhão de voluntários se alistou no exército britânico no primeiro ano. Os estandes de recrutamento do War Office estavam lotados de homens persuadidos de seu dever de lutar. Os soldados eram aplaudidos quando saíam correndo para a batalha. Os combatentes se alistaram no exército e entraram em combate, e os civis apoiaram sua disposição ou desejo de fazê-lo, porque acreditavam que era seu dever lutar para defender sua nação. O que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial resultou da glorificação e do apego aos países. Orgias monumentais de destruição foram realizadas e justificadas em nome de entidades ou objetos sagrados que receberam seus nomes como França, Alemanha, Inglaterra, Rússia, Itália. O que são países, gente? Países são unidades políticas inventadas, mas são essas unidades que são, de alguma maneira, entendidas como sagradas, como universais, como inerentes, como algo supremo acima de qualquer vida, pessoa, realidade. Pense que a ideia de país é uma ideia colonialista e inventada, completamente artificial, mas que nesse contexto específico resultou nessa glorificação, nesse culto à nação, culto ao país, culto a todos esses objetos sagrados chamados de países. O que são países e por que as pessoas ficam tão entusiasmadas com eles? Qual é a relação entre nosso apego às nações, por um lado, e a disposição de matar, morrer e suportar um sofrimento insuportável, por outro? John Lennon pediu às pessoas que concebessem um mundo não definido ou demarcado por estados-nação. Imaginassem a existência humana na ausência de países. Imagine que não há país, cantava Lennon. Não é difícil de fazer. Na verdade, é extremamente difícil para as pessoas imaginarem a vida na ausência de países. Mas essa letra concebe exatamente a ideia de que os países são criações artificiais. Partindo desse pressuposto, deixa eu só, antes da gente entrar no próximo tópico, partindo desse pressuposto, a noção de nação, país e nacionalismo vira uma religião civil. Se você não compreende essa expressão, você pode fazer meu curso de Sociologia da Religião. Inclusive, quem adquirir até domingo está concorrendo no sorteio do curso, né?
é exatamente o nacionalismo, ele se configura pela sociologia da religião como uma religião civil, como um culto em torno da entidade sagrada nação, país. Então o patriotismo, ele se torna essa religião, esse fenômeno religioso em torno da entidade nação, tá. Deixa eu ver, Bellwending, querida professora Ângela, infelizmente não vou poder ficar na live, mas assisto no gravado depois. Um beijo grande, beijo, querida, obrigada. Mari, maravilhosa, boa noite, Ângela, boa noite a todos, todos e todas. Obrigada, Mari, seja bem-vinda. Mari, o patriotismo é um esquema político, o povo só é usado para morrer pelo país e nem cuida desse povo direito. Pois é, exatamente, é uma instituição, né, inventada, e a gente precisa compreender isso, né. Tiago Faria Mello, fundamental discutir e ser crítico ao nacionalismo. Está na moda de novo, urge ser mais crítico em relação à tal defesa da nação. Exatamente, e quando, por exemplo, nós temos, os povos originários, né, os povos nativos aqui, que estão lutando, eles não reconhecem, eles não precisam, eles não têm obrigação nenhuma de reconhecer o Brasil como um país, como uma entidade política. Quem faz isso, o faz pressionado por questões de força mesmo, né. E aí a gente precisa compreender que toda a imposição de visões políticas é uma imposição colonial e que não é, na verdade, algo natural, né, ele foi construído socialmente, politicamente, à força. Nenhuma delimitação de país foi construído pacificamente, tá, e a gente precisa ter isso em mente, e você pode pesquisar a respeito para se aprofundar no assunto, tá. Então, o corpo e o sangue do soldado dão origem à realidade da nação. Então, de certa forma, eu estou usando a ideia do sacrifício asteca para reformular a visão sobre o sacrifício desses soldados na Primeira Guerra Mundial. Mas eu vou delimitar diferenças também, então não estou comparando no sentido completo, tá. Mas pensem nesse sentido aqui, tá, que o corpo e o sangue do soldado vão dar origem à realidade da nação, como o corpo e o sangue dos guerreiros, capturados pelos astecas, dão origem à força do sol, tá. Veja que nesse sentido são questões elaboradas na mentalidade do povo. Durante a Primeira Guerra Mundial, os corpos dos soldados foram colocados nas garras da batalha sob a suposição de que a vida da nação era mais importante do que a vida dos seres humanos. Corpos individuais foram sacrificados em nome da maior glória do corpo político. A Primeira Guerra Mundial representou a atuação de uma proposta ideológica: o indivíduo deve morrer para que a nação possa viver. Tá? Na guerra, o corpo e o sangue do soldado sacrificado dão origem à realidade da nação. Matar e morrer substanciam a ideia de que as nações existem. E o som e a fúria da batalha servem para convencer as pessoas de que algo profundo e real está ocorrendo. A guerra atesta a existência das nações. Então, veja que, até eu vou tocar nesse assunto, mas a justificativa para a realidade de algo, no senso comum, na mentalidade das pessoas em geral, é de que se alguém está disposto a morrer por algo, aquilo é real, aquilo é fato, aquilo existe. E não necessariamente, tá? E a gente precisa ter essa noção. A batalha, os corpos de soldados mortos e feridos, ancora a crença, olha bem, a crença na realidade material,
convencendo-os de que os países são mais do que construções sociais. Certamente, refletimos, os seres humanos não poderiam matar e morrer em nome de nada. Então, é quase que automático as pessoas pensarem: não, ninguém vai morrer por nada. Mas existe toda uma crença por trás. John Horne analisou as cartas publicadas de soldados franceses que lutaram na guerra. O tema de muitas dessas cartas era a ideia do sacrifício nacional como fonte de redenção e renovação para a nação francesa. Pouco antes de sua morte, Robert Duval escreveu sobre o glorioso privilégio de se sacrificar voluntariamente. Contemplando os guerreiros que haviam caído ao seu redor, o soldado francês Salel se perguntou se a doação de sangue deles não era a fonte sobrenatural da renovação da vida que deve ser dada ao nosso país. Se esse fosse o caso, então seria inaceitável chorar e lamentar como pagãos diante de todos esses mortos. E aqui são citações das cartas, tá, desses soldados. Belmont, comovida por ter participado de uma missa campal com 500 soldados, escreveu que a guerra, pelo menos, tem um papel purificador. Em virtude do sacrifício e do sofrimento, ocorre a regeneração na mentalidade deles. Um padre católico apresentou uma ideia semelhante. Aguardamos o ataque total e decisivo, tantos sacrifícios, que eles ajudem a trazer a ressurreição de uma França maior, mais bonita e verdadeiramente cristã. Essas falas, gente, precisam ser pensadas, refletidas. O que elas estão apontando? Pierre Maurice Masson, um acadêmico católico, escreveu em abril de 1916 que era preciso ter uma fé quase religiosa em seu país para aceitar tal imolação sem revolta e desordem moral. Fé religiosa. A Primeira Guerra Mundial teve suas raízes na fé religiosa nas nações. Por que as pessoas acreditavam que o sofrimento e o sacrifício trariam a regeneração ou a ressurreição da França? O que significa dizer que a renovação da vida de uma nação depende da dádiva de sangue fornecida pelos soldados? E aí, quando você tem as imagens, ou imagina os sacrifícios astecas, ou até assistiu o filme Apocalipto e ficou horrorizado, mas nunca pensou na morte de milhões de pessoas a mais nesses 4 anos de Primeira Guerra Mundial, nessa mesma perspectiva de que estavam doando seu sangue e seus corpos para o culto à nação. Essas frases vinculam a morte do soldado à sobrevivência ou à vida mais abundante de uma nação. Que lógica leva à crença de que uma nação se beneficia em virtude da morte de seus soldados? Quando ocorre um ferimento ou morte no campo de batalha, esse é o momento em que o sangue contido no corpo do soldado flui para fora dele e para o corpo político. O corpo e o sangue do soldado, nesse momento, agem para energizar ou regenerar a nação, trazê-la de volta à vida. Escrevendo em meio à guerra, o escritor Maurice Barré elogiou os soldados franceses que morriam diariamente. Abre aspas. Ó vocês, jovens, cujo valor é muito maior do que o nosso. Eles amam a vida, mas mesmo que morram, a França será reconstruída a partir de suas almas. O sublime sol da juventude afunda no mar e se torna um amanhecer que no futuro ressurgirá. Fecha aspas. Sostel observa que os astecas acreditavam que o guerreiro que morria em batalha ou sobre a pedra do sacrifício trazia o sol à vida, tornando-se um companheiro do sol. O sol seria a reencarnação de um guerreiro morto. A fantasia de Barré sobre o destino do soldado francês é quase idêntica à fantasia asteca.
com uma diferença crucial. Atenção, não vamos pensar que é a mesma coisa. Os astecas imaginavam que os soldados sacrificados, os guerreiros sacrificados, né, se levantariam e se tornariam companheiros do sol. Eles traziam o sol à vida. Era uma questão de sobrevivência deles, dessa comunidade. Não tinha noção de país ali. Não tinha noção de nação. Eram realidades físicas. Era uma comunidade real. Não era uma ideia política de nação. Os soldados franceses mortos, afirma Barré, eram o sublime sol da juventude, que afundaria no mar e se tornaria a aurora que ressuscitará. A França seria reconstruída a partir de suas almas. Nesse sentido, o sacrifício na Primeira Guerra Mundial é entendido como beneficiando uma ideia política, inventada, não uma entidade concreta como a dos astecas. O líder político britânico David Lloyd George declarou que todas as nações eram perdulárias com sua mão de obra e conduziam suas atividades de guerra como se não houvesse limite para o número de jovens aptos a serem jogados na fornalha para alimentar as chamas da guerra. Ele descreveu a Primeira Guerra Mundial como uma força motriz perpétua que empurrava corações e corpos humanos quentes aos milhões para a fornalha. Assim como os astecas acreditavam que os corações e o sangue das vítimas do sacrifício eram necessários para manter o Deus Sol vivo, uma questão de sobrevivência, uma questão religiosa referente à sobrevivência deles. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhões de corações e corpos foram sacrificados para preservar a vida dessas entidades políticas inventadas, as nações. O soldado de infantaria Cornsby Dawson lutou na Primeira Guerra Mundial e publicou 2 livros durante a guerra, Carry On e The Glory of the Trenches, a Glória das Trincheiras e Avante, né? Nos quais transmitiu as experiências e motivações dos soldados britânicos. Esses homens, disse ele, na nobre indignação de um grande ideal, enfrentam um inferno pior do que o mais engenhoso dos fanáticos jamais planejou ou tramou. Continua a citação. Os homens morrem queimados como mariposas em uma fornalha, reduzidos a átomos gaseados, torturados. E novamente outros homens avançam para tomar seus lugares, sabendo muito bem qual será seu destino. Os corpos podem morrer, mas o espírito da Inglaterra cresce à medida que cada nova alma acelera seu caminho. Que expressão surpreendentemente direta da fantasia que sustenta a ideologia da guerra. Dawson diz que os corpos podem morrer, mas o espírito da Inglaterra cresce. No entanto, o que ele realmente parece estar dizendo é que os corpos podem morrer, portanto, o espírito da Inglaterra cresce. O que essa passagem sugere é uma relação matemática entre o número de soldados que morrem em batalha e a grandeza de sua própria nação. Um país é grande na medida em que é capaz e tem vontade de sacrificar a vida de seus soldados. A disposição de sacrificar seus soldados atesta o espírito de abundância de sua nação. E essa ideia de militarização, e quero apontar para essa questão, porque a militarização de uma polícia, a ideia de que os soldados são uma classe superior, uma classe numa realidade paralela, sagrada, diferente dos civis, né? É que vai ser usado como linguagem, sim, religiosa, para justificar o extermínio, a execução de pessoas, como que aconteceu em Londrina, né? Da PM simplesmente executar os meninos. Ou do Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar do país. Porque a militarização, esse grupo que é
tido praticamente como um grupo religioso, um grupo acima da lei, um grupo que tem, poder de decisão entre quem vive e quem morre, isso vai justificar essas execuções que diariamente acontecem com o povo negro, com os grupos vulnerabilizados. É isso que justifica. Essa entidade militar como sendo religiosa, essa entidade nação como sendo uma entidade sagrada, ok? Deixa eu ver os comentários aqui. Hélio Sanches: "Segundo fiquei sabendo que crianças e adolescentes participaram da guerra, mesmo que não fosse permitido. Alguns sobre sua idade para mentiam sobre sua idade para serem aceitos". Sim, e todas as idades foram envolvidos. Gabriel Lopes: "Misericórdia, como somos enganados". Fabiane: "Falando em filme, o filme Mestre dos Mares mostra o recrutamento infantil nos navios de guerra britânicos do século XVII". Obrigada, viu, pela indicação. Gabriel Lopes: "Pois é, não faz sentido nenhum". Hélio Sanches: "Lembrei dos nórdicos que somente podiam subir na Valhalla se morressem em combate". Gabriel Lopes: "Eu lembro que quando criança sempre achava estranho a questão de Deus aceitar como oferta agradável o sangue oferecido por Abel, mas eu não questionava, porque criança, né, muitas vezes ninguém escuta". É, tem muita coisa envolvida aí, né. Não sei se você assistiu toda a playlist, Gabriel, mas recomendo que assista a playlist Sacrifícios Humanos desde o começo, beleza? Mari, nós temos o culto da morte na sociedade e mundo, o elogio do sofrimento e da morte, elogiar soldados e as pessoas que, colaboraram com a guerra é um exemplo disso, com certeza. Jesus da Shopee, a militarização em si envolve uma espécie de mente de culto, né, os ritos e rituais brutais de iniciação, com certeza, é exatamente isso. Anticlímax. Já dizia Renato Russo, que belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com superpopulação. Veja o uniforme lindo, fizemos para você. Lembre-se sempre, Deus está no lado de quem vai vencer. É. E tem uma música desse dessa época também, só que pela banda Uns e Outros. Procurem, gente, a banda, Uns e Outros é o nome da banda. E o nome da música é Carta aos Missionários. E vocês vão ver que ele não está falando de missionários de igreja, ele está falando de soldados de guerra. Ele está falando de guerra ali. Ele está falando de soldados. Ele está falando de militares. Então, o nome da música é Carta aos Missionários e a banda é Uns e Outros. E analisem a letra dessa música, gente. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu aproveitar. Vou projetar aqui, vamos ver essa letra, que acho que tem relação. Fala em culto, aparece um negócio de meu Deus, de futebol. Aqui. Oh, meu Deus. Olha a letra, carta aos missionários uns e outros. Missionários de um mundo pagão proliferando ódio e destruição pelos 4 cantos da terra, a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas, generais de todas as nações, fardas bonitas com decorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Missionários de um mundo pagão, proliferando ódio e destruição pelos 4 cantos da terra, a morte, discórdia, a ganância e a guerra. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas, generais de todas as nações, fardas bonitas com decorações,
documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Vindo de todas as partes, indo para lugar algum, assim caminha a raça humana, se devorando um a um. Gritei para o horizonte, e ele não me respondeu, e então fechei os olhos, sua voz, assim me bateu. E esse material, gente, uma letra simples, extremamente direta em relação à realidade da guerra como religião. Isso aqui é anos 80, anos 80, 90, gente. Isso aqui não é nada novo, não. Tá? Mari, vocês já perceberam que as guerras não têm sentido? A gente procura, pesquisa um porquê da guerra e nunca encontramos. É porque a guerra é para exterminar determinados grupos de pessoas. E é isso que a gente está trazendo aqui. Exatamente a questão de. Só que tipo de pessoa deve ser exterminada, né? Exatamente, anticlímax. É, essa música de uns e outros é demais. Sim, Mari. Fabiane, Soldier Side, do Soul, é uma música com letra que me toca, fala da perspectiva do soldado, aquele que é enviado para morrer. Obrigada, Fabiane, vou ver isso aí também. Marcos Silva, Revolução Russa, as pessoas não fazem a ligação da religiosidade dos componentes, o qual puseram Deus à frente da batalha, dizendo que Deus é quem estava querendo justiça, eram cristãos ortodoxos. Isso é o que mais tem hoje em dia, né, Marcos? Com certeza. E tendo isso em mente, gente, pensando e refletindo sobre a realidade da polícia hoje em dia, aqui, a realidade da militarização, do nacionalismo, do patriotismo, a ideia de nação como uma construção social e imposição política violenta precisa ser pensado, precisa ser entendido como uma religião civil, tá? E isso tá acima de qualquer discurso religioso, de qualquer outro discurso religioso, tá? E outra ideia que eu quero trazer é a guerra como potlat. E eu já vou explicar o que é isso, tá? Em dezembro de 1915, Douglas Haig foi nomeado comandante em chefe da Força Expedicionária Britânica. Os britânicos acreditavam que Haig era alguém com coragem e determinação para suportar as pesadas perdas que seriam necessárias. É exatamente essa a ideia. As perdas são necessárias para romper a linha alemã. Em 1º de julho de 1916, após um bombardeio de artilharia de 8 dias, no qual 1.537 canhões britânicos dispararam 1.723.873 tiros, Haig iniciou o ataque no Somme, que tinha como objetivo trazer a vitória aos aliados. Às 7h30 da manhã, soaram os apitos e os homens foram para o alto, ou seja, saíram das trincheiras, né? Os generais ordenaram que as tropas, carregando até 80 quilos de equipamento, andassem em linhas retas pela terra de ninguém, avançando como se estivessem formando um desfile militar. Pense na loucura. Os soldados britânicos foram massacrados. Pense, eles estavam ali em linha reta, carregando 80 quilos de equipamento. É claro que iam ser alvos fáceis. Os soldados britânicos foram massacrados, rasgados e despedaçados pelas armas alemãs. Um metralhador alemão escreveu: eles caíram a centenas. Não era preciso mirar, apenas disparávamos contra eles. As baixas britânicas no primeiro dia da Batalha de Somme foram de 20.000 mortos e 40.000 feridos. Provavelmente o maior número de baixas sofridas por qualquer exército em qualquer guerra em um único dia. Apesar do desastre, Douglas Haig, de seu quartel-general no Castelo de Valvão, a 80 quilômetros atrás das linhas, permaneceu confiante. Ele continuou a travar a guerra usando uma estratégia de ataque semelhante
por 4 meses, com os mesmos resultados. Ele fez isso seguidamente por 4 meses, enviando aquele monte de soldados em linha para serem mortos. Somente em 18 de novembro de 1916, com a chegada do inverno, a batalha foi finalmente interrompida. Apenas 6 quilômetros de terreno haviam sido tomados. Pensem, em 4 meses eles avançaram 6 quilômetros. As baixas finais foram britânicos 415 mil, franceses 195 mil, alemães talvez 600 mil. Embora sua tática de persistir em uma estratégia de batalha que parecia inútil tenha sido criticada, o general Douglas Haig manteve o título de comandante-chefe até o final da guerra, em 1918. Apesar do grande número de baixas e dos custos das batalhas que iniciou, ele recebeu incentivo e apoio do rei e de uma parte substancial da população britânica. Todo mundo apoiou. A seguinte carta escrita a Haig foi encontrada entre seus documentos. Abre aspas. Ilustre general, a expectativa da humanidade está sobre você, o Haig faminto, como o chamamos aqui em casa. O senhor deverá registrar 500 mil baixas, mas a alma do império a suportará. E o senhor deve romper com a cavalaria da Inglaterra e da França para obter a maior vitória que a história já conheceu. Prossiga, ilustre general. Fecha aspas. Essa nota anônima foi preservada por Haig, provavelmente porque refletia seus próprios sentimentos. Essa carta e outras mensagens semelhantes que ele recebeu reforçaram sua crença de que existia uma grande massa de pessoas que compartilhavam sua vontade e determinação de buscar a vitória, mesmo ao custo da vida de centenas de milhares de homens. O Potlatch é uma cerimônia festiva praticada por povos indígenas da costa noroeste do Pacífico, que tem sido amplamente estudada por antropólogos. A palavra significa dar ou presente. O Potlatch servia como um meio pelo qual os aspirantes a nobres validavam sua posição de status por meio da doação de presentes e distribuição generosa, e às vezes da destruição ostensiva de recursos e propriedades. Citando Gaston Botlo, Frank Fornari sugere que a guerra representa uma destruição voluntária de recursos de capital humano acumulados anteriormente. Um ato realizado com a intenção implícita de sacrificar um certo número de vidas. Ele compara a guerra à instituição do Potlatch. Atos de destruição ostensiva, cujo objetivo é intimidar o rival e, em última análise, dar prestígio ao doador ou destruidor, com a diferença gritante de que os nativos não destruíam seu próprio povo. A orgulhosa afirmação feita na carta escrita a Haig, de que a alma do Império Britânico pode muito bem suportar 500 mil baixas, transmite esse senso de guerra como uma forma de destruição ostensiva. O prestígio é transmitido ao doador ou destruidor. E destruição, nesse caso, gente, é destruição dos próprios soldados do seu próprio exército. Então, o prestígio é transmitido ao doador ou destruidor, o Império Britânico, em virtude de sua capacidade de suportar ou tolerar centenas de milhares de baixas. O Império Britânico é tão grande e poderoso que pode se dar ao luxo de jogar fora seus próprios homens. A Primeira Guerra Mundial pode ser entendida como uma forma extraordinária e monumental de destruição ostensiva, pois cada nação se esforçou para demonstrar sua capacidade e disposição de jogar fora ou desperdiçar homens e materiais. A grandeza e o prestígio de cada nação seriam medidos de acordo com a quantidade de homens e materiais que poderiam ser jogados fora ou desperdiçados. A Primeira Guerra Mundial constitui uma competição maciça e sacrificial. E ainda, gente, tem outra questão importante, que é a guerra como verdade. Tá? E aqui vamos ter muito cuidado para interpretar e entender o que está sendo dito. Tá?
Aqui nós vamos recapitular a ideia que eu mencionei no começo da live, de que se alguém a ideia de que as pessoas acreditam, né, que se alguém é capaz de morrer por algo é porque aquilo é verdade. Essa ideia é reforçada aqui na questão da guerra, tá. Não significa que isso seja fato. As pessoas morrem por seus mitos, morrem por suas lendas, por suas ideias, por sua religião, por questões que não se podem provar, tá. Então não há uma relação direta entre o objetivo do sacrifício e fato, ok? Mas na mentalidade das pessoas, essa ideia de verdade é reforçada. Franco Fornari chama a guerra de estabelecimento espetacular de uma situação humana geral em que a morte assume um valor absoluto. Nesse sentido, as ideias pelas quais morremos são consideradas verdadeiras, independente se são verdade ou não. São consideradas verdadeiras, diz ele, porque a morte se torna um processo demonstrativo. A disposição de morrer em uma batalha demonstraria sinceridade. A morte na batalha atesta a verdade da ideologia pela qual as pessoas lutam, de acordo com ele. Então, na maioria das pessoas, né, num pensamento assim de massa mesmo, uma ideia de senso comum, se eles entregaram a vida daquela forma, sem dúvida, sem pestanejar, sem tremer na base, então isso faria com que a ideologia deles fosse verdade. Mas não necessariamente, tá. A conexão entre a morte e a verdade surge do nosso sentimento de que certamente se alguém chega ao ponto de dar sua vida por uma ideia, então deve haver algo nessa ideia. Esse mesmo argumento é utilizado para afirmar que Jesus existiu, por exemplo, uma vez que lendariamente muitos deram a vida afirmando isso. Então, um dos argumentos de muitos cristãos é como que tantas pessoas morreram por causa do nome de Jesus, para não negar o nome de Jesus, se ele não é real, né? Então essa é a mentalidade de massa, né? Achamos difícil conceber que os seres humanos morreriam por uma ideia que não tem validade. Certamente os seres humanos não matariam pessoas e se deixariam matar em nome de nada. Então veja, é exatamente porque nós damos grande valor à vida que o sacrifício de alguém se entregar para morrer por algo, é algo grande demais que a gente não pode conceber que isso seja a troco de nada. Corpos mortos e mutilados no campo de batalha implicam a existência de alguma coisa em nome da qual a atividade frenética e a destruição, a carnificina, ocorreram, atestando a realidade dessa coisa. As pessoas imaginam que se atos radicais de destruição estão ocorrendo, então eles devem estar ocorrendo com base em algo real. Certamente, na mentalidade das pessoas, se a Inglaterra fosse apenas uma construção social, os soldados não se permitiriam ser queimados, reduzidos a átomos, gaseados e torturados. Os atos de destruição conferem realidade à entidade ou à ideia em nome da qual esses atos são realizados. Então, veja, por que é importante que esses homens se sacrifiquem e tantos homens morram? Para que as pessoas acreditem que a ideia de nação é real, para que as pessoas acreditem que essas nações colonialistas são reais. Ninguém vai admitir que morreu por um equívoco. Tá? O soldado de infantaria britânico Consby Dawson tentou explicar por que os soldados britânicos continuaram na Primeira Guerra Mundial diante dos horrores que encontraram. Um motivo que os manteve na frente de batalha, disse ele, foi um senso de orgulho. No entanto, Dawson percebeu que algo mais era essencial para a resistência de seus companheiros britânicos. Abre aspas. Parece uma loucura dizer isso em relação a homens que lutam, mas essa outra coisa que permite que você enfrente o sacrifício com prazer é o amor.
É o amor que nos ajuda a morrer com prazer, amor por nossa causa, nossos amigos, nossa família, nosso país. Sob o disfarce do dever, é preciso amar muito no fronte. Fecha aspas. De acordo com Fornari, a guerra simboliza a destruição colocada a serviço da preservação do que os homens amam, ou seja, destruir pessoas para preservar uma nação. Aqueles que fazem a guerra não são movidos pelo ódio, mas por uma necessidade de amor. Os homens concebem a guerra como um dever para com seu objeto de amor. O que está em jogo na guerra, diz Fornari, não é o ato, não é tanto a segurança do indivíduo, mas a segurança do objeto de amor coletivo. O objeto de amor coletivo pelo qual os homens morrem e matam é a nação. É um culto à nação. Elaine Scarry afirma que a guerra desempenha uma função demonstrativa. A disputa que leva à guerra inicia um processo em que cada lado questiona a legitimidade e assim corrói a legitimidade das questões, crenças, ideias e o autoconceito de outro país. Então, quem perde é como se as suas próprias crenças e a própria identidade de país não valessem porque perderam. E isso, pensem muito bem agora, a ideia de que a guerra vai dar legitimidade à noção de país, às crenças, ideias, e também pode corroer as crenças, ideias, identidade do outro país, ou seja, quem saiu perdendo na Primeira Guerra foi a Alemanha. Pense que eles saíram com a sua identidade, as suas crenças, seu autoconceito de país, suas ideias corroídas. E isso impulsionou a Alemanha a criar um novo culto em torno do nazismo. As guerras são empreendidas quando cada lado tenta reafirmar que suas próprias construções são reais e que somente as construções do outro lado são criações. Então, a crença do outro é inventada, mas a minha não. A ideia de país do outro é inventada, mas a minha não. A religião dos povos nativos é invenção, mas a minha religião não. Percebe a ideia de que sempre vai ter a ideia de que as próprias construções são reais e as construções do outro são invenções, são ficções, são mentira. Isso acontece para ateu também, tá? Ateu também constrói mentira, constrói invenção. E daí diz que os religiosos é que estão mentindo, né? Que estão acreditando em mitos. Fiquem espertos. Para certificar a realidade de suas crenças, cada lado apresenta e coloca diante dos olhos do seu oponente, da sua própria população, todas as fontes disponíveis de comprovação. É uma batalha de egos, tá? Mas são egos políticos aqui. De acordo com Scarry, a característica fundamental da guerra, em comparação com outras atividades que assumem a forma de uma competição, é a insegurança. Sem a exigência de que algumas pessoas sejam feridas, qualquer outro tipo de competição poderia ser desenvolvido para definir um vencedor ou perdedor. Mas na guerra, exige-se que hajam feridos, exige-se insegurança. Tem que ter risco. As nações lutam em guerras, argumenta Scarry, não apenas para determinar um vencedor ou perdedor, mas para proporcionar uma arena na qual possam ocorrer lesões. Sem um espaço para o risco de morte, não há guerra. As lesões funcionam para permitir que crenças desrealizadas e desencarnadas se reconectem com a força e o poder do mundo material. Scarry sugere que as guerras ocorrem quando sociedades ou nações, respondendo a dúvidas sobre validade de suas ideologias ou sistemas de crenças básicos, são incapazes de recorrer a formas benignas de comprovação para aliviar sua ansiedade
sobre a validade dessas ideologias ou sistemas de crenças. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é que todas as sociedades, todos os grupos sociais e essas nações, que são as invenções políticas, né, coloniais, elas querem formas de validar suas ideologias, seus sistemas de crenças. Só que se não conseguem validar de forma benigna, de forma pacífica, para aliviar sua ansiedade sobre a validade de suas ideologias e sistemas de crenças, então eles vão partir para a guerra. Tá? Então as guerras vão ocorrer quando não se tem uma forma benigna ou pacífica de comprovar para aliviar essa ansiedade de validação de suas ideologias e crenças. Scarry descreve o ferimento em batalha como a mineração da suposição definitiva, a fonte definitiva de comprovação, a extração da base física da realidade de seu esconderijo escuro no corpo para a luz do dia. Então, esse ferimento em batalha é como um achado arqueológico, ele vai comprovar, vai validar a ideologia, vai validar a crença. Disponibilizar o precioso minério da confirmação, o conteúdo interior dos corpos humanos, pulmões, artérias, sangue, cérebros, o filão que está reconectado à questão vencedora, a qual emprestará sua substância radical, sua realidade convincente e dolorosa, até que surjam formas benignas de comprovação. Quando um povo começa a duvidar intensamente da veracidade das crenças fundamentais de sua sociedade, os líderes podem iniciar uma guerra para acabar com as dúvidas. Então, quanto mais violento, quanto mais incisivo seja um discurso, uma ação, quanto mais se reforçam opostos, binarismos, ou até essa questão de polaridades políticas, quanto mais se reforça isso, é exatamente porque as pessoas começam a duvidar da veracidade das ideologias e crenças. Então, o que os grupos de poder na sociedade vão fazer? Reforçar a violência, reforçar a polaridade, reforçar essa ideia de polaridade, para que as pessoas não duvidem da veracidade dessas crenças, ideologias. Os ferimentos e feridas e mortes sofridas na batalha persuadem os membros da sociedade da veracidade da ideologia de sua nação. Então o povo vê aquele povo se matando, aquelas pessoas ali, né? E aquilo para eles vai ser o argumento que os convence da veracidade dessa ideologia. É como se a guerra gerasse a seguinte linha de pensamento: vejam, os homens ainda estão dispostos a se mutilar e a morrer por nossas crenças. Elas devem ser verdadeiras. É essa a ideia. De acordo com Scarry, o conteúdo interior do corpo de um soldado, pulmões, artérias, cérebros, vazando para a luz do dia, uma vez que ele foi ferido em batalha, constitui o filão que substancia a questão pela qual a guerra está sendo travada. A guerra está sendo travada exatamente para que esses corpos sejam mortos. O conteúdo do corpo do soldado ferido constitui o precioso minério da confirmação. A guerra está sendo travada para que esses corpos sejam mortos, sejam mutilados, para que a ideologia seja reforçada. Na guerra, Scarry diz a realidade incontestável do corpo. O corpo com dor, o corpo mutilado, o corpo morto, difícil de descartar, conferida a uma ideologia. A ideologia, portanto, alcança por um tempo a força e o status de fato material pelo peso absoluto das multidões de corpos humanos danificados e abertos. Então, pelo número de mortos, isso vai conferir a uma ideologia o status de fato material. A guerra, em suma, é aquela atividade cultural que produz soldados mortos e feridos para estabelecer a verdade da ideologia de uma sociedade. É exatamente para reforçar a crença
das pessoas nessa ideologia. E antes de irmos para a parte final, né, dos slides, telefone coletivo. É muito doido imaginar que por um pedaço de terra as pessoas começam a se matar. Se pensarmos que país e fronteiras são todos conceitos abstratos. Então é isso que eu estava falando desde o começo, telefone. Não sei se você já estava desde o começo. Mas não é por causa de um pedaço de terra. País, fronteira é uma invenção abstrata. É uma ideia artificial, imposta violentamente de forma colonial, tá? Não é um pedaço de terra. É uma ideologia. Tiago Faria Mello, bonito estava no castelo. O rei, né? Estava no castelo bem bom, e daí brincar de guerra e falar de sangue, sacrifício dos outros. É exatamente. Enquanto ele estava no castelo, ele estava organizando para que o povo fosse morto no front, né? Hélio Sanches, não importa a quantidade de mortos, o que importava era a vitória a qualquer custo. Gabriel Lopes, Ângela, de verdade é aquela teoria que tem 13 famílias que mandam no mundo, que são as responsáveis pela criação das guerras? Recomendo cautela, tá? Cautela. Nessas afirmações. Não teria que ter mais fundamento para falar sobre isso, tá? Mas eu recomendo cautela. Marcos Silva, daí a importância das elites usar a religião para manipular as mentes do povo. Eles vão para a batalha carregados de crenças, mas as classes dominantes não movem um dedo em batalha. Sem as crenças não é possível mover o povo para a batalha, né? Gorete Xavier, boa noite, querida, seja bem-vinda. Gabriel Lopes, enquanto brigamos uns com os outros, eles ficam de longe observando, bem típico de psicopatas. Não só de psicopatas, vamos tomar um cuidado aí, porque mau caratismo não precisa de diagnóstico, tá? Tomar um cuidado aí. Mária, xenofobia nasce desse territorialismo e nacionalismo, com certeza. Jesus da Shopee, não é tão difícil imaginar, não. Meus tios até hoje estão se matando pelo pedaço de terra da minha avó. Em questões mais. Mas veja que é uma situação bem diferente, tá, Jesus? Nação não é pedaço de terra. Nação é uma entidade fictícia, artificial, política ideológica. A terra da sua avó é uma questão física, material de sobrevivência da família, tá? A gente tem que tomar cuidado para não projetar questões maiores para questões reais da nossa vida. Não são a mesma coisa. Nação não é um pedaço de terra. Tá? Tomem cuidado com essa equivalência, é uma falsa equivalência. Tá? O Estado-nação mata seus próprios soldados. Durante o período azteca, uma cidade-estado mexicana lutou contra outras cidades-estado mexicanas, com o objetivo de capturar vítimas sacrificiais que se tornavam oferendas aos seus deuses. Ao retornar de uma batalha típica, os guerreiros aztecas relataram ao seu rei, Montezuma, fornecendo um relato do que havia acontecido. Relataram, fornecendo relato é ótimo, né? Mas vai, finge que não viu isso. Eles lhe disseram que haviam feito um bom número de cativos, mais que 370 dos seus próprios guerreiros haviam morrido
ou se perdido por captura. Montezuma respondeu: Vejam, irmãos, quão verdadeira era a palavra dos ancestrais que nos ensinaram que o sol se alimenta igualmente de ambos os lados. Isso é interessante, né? O que o Brundage vai registrar de uma lenda de Montezuma, né? Relacionada a Montezuma, que ele teria falado isso, de que mesmo que os próprios soldados morressem, eles ainda assim, os próprios guerreiros morressem, eles ainda assim alimentariam o sol, né? Mas vejam, assim como o terreno da mãe do Jesus da Chopi ali, os astecas têm uma questão muito específica. Eles não tinham essa ideia de país, de nação, era um povo, tá? É diferente, não é a ideia, a ideologia nação, que é uma ideologia política, virtual, né, quase virtual, e artificial, e imposta de forma colonial. Então a gente tem que cuidar para não confundir tanto a religião asteca, que é em torno de um povo, que é em torno da vida e da necessidade de um povo, com a ideia de nação da Primeira Guerra Mundial, que não está nem aí para o seu povo, tá? Inclusive, o povo, mesmo que morra, que se foda, entendeu? Contanto que a ideia, a ideologia em torno da nação sobreviva e se fortaleça. Conquista, vencer ou perder, era uma dimensão da guerra asteca. No entanto, como Brundage observa, do ponto de vista do Deus, nenhum dos lados venceu ou perdeu. O Deus não poderia perder em nenhum caso. Qualquer que fosse o resultado de uma guerra, os deuses seriam alimentados com os corpos e o sangue das vítimas sacrificiais. No Ocidente, insistimos que a mutilação ou morte de soldados e civis em batalha representam subprodutos infelizes, causalidades, pois travamos guerras para atingir outros objetivos. Aquela ideia de que está lutando por território, está lutando por economia, está lutando por armas, está lutando por algum propósito. Não está lutando por algum propósito. Tá? Nós presumimos que matar e morrer é feito em nome de objetivos reais. E a gente tem que começar a distinguir o que a gente presume que é e o que é de fato. Tá? Até agora, não consideramos a possibilidade de que matar e morrer constituam o propósito fundamental da guerra. E é isso que o estudo de caso que eu trouxe hoje tem o objetivo de mostrar, que matar e morrer é o propósito fundamental e final da guerra. Em nossa maneira convencional de pensar, um soldado é morto pelo inimigo. Quando os soldados franceses ou britânicos saíam das trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial, correram em direção às linhas inimigas e foram massacrados. Então, nós dizemos que os alemães os mataram. Quando os soldados alemães saíram das trincheiras e correram em direção às linhas inimigas, dizemos que eles foram mortos pelos ingleses ou franceses. Isso é senso comum, mas a gente quer sair do senso comum, a gente quer analisar a questão. Não seria mais econômico dizer que os soldados franceses foram mortos pela nação francesa, pela ideia da nação francesa e seus líderes, que pediram que eles saíssem das trincheiras e corressem para granadas de artilharia e fogo de metralhadora? Não seria mais preciso afirmar que os soldados alemães foram mortos pela nação alemã e seus líderes, que também pediram que seus soldados saíssem das trincheiras e corressem para granadas de artilharia e fogo de metralhadora? Disfarçamos o significado sacrificial da guerra, delegando a matança de soldados ao inimigo. Quando, na verdade, tudo foi construído para que eles morressem lá. Em seu inovador Blood Sacrifice and the Nation, Carolyn Marvin sugere que nosso segredo mais profundo, o tabu do grupo coletivo, é o conhecimento de que a sociedade depende da morte de seus próprios membros nas mãos do grupo. A mando do grupo, diz Marvin,
O sangue vital dos membros da comunidade deve ser derramado. Marvin chama os soldados de classe sacrificial, a quem delegamos o derramamento de sangue. O soldado é a nossa vítima escolhida. Quando ele morre pelo país, diz Marvin, ele morre por todos nós. Wayne Dyer cita o general John Hackett, abre aspas, você se oferece para ser morto. Essa é a essência de ser um soldado. Ao se tornarem soldados, os homens concordam em morrer quando nós lhe dizemos para fazer isso. Fecha aspas. Joanna Burke observa que o ponto mais importante a ser feito sobre o corpo masculino durante a Primeira Guerra Mundial era que ele era destinado a ser mutilado. Nós representamos a guerra como um impulso para a conquista, uma saída para a atividade energética e agressiva, mesmo que seu propósito e consequência inevitável seja a mutilação e a morte. Nós encorajamos a ilusão do soldado de virilidade masculina e o chamamos de herói, a fim de atraí-lo a se tornar uma vítima sacrificial. E eu vou colocar, estou projetando aqui as referências bibliográficas e quero convidar vocês a reassistir a live, depois dar pausa nessas telas de referências bibliográficas, colocar nas suas redes de busca e fazer uma pesquisa aprofundada no assunto. Tá? Nós estamos construindo aqui a ideia de que nação não é a mesma coisa que um povo, de que nação, país, não é a mesma coisa que família. A ideia da nação, e daí desenvolvendo para o nacionalismo, a ideia de pátria, e daí desenvolvendo para o patriotismo, é um culto que, para ser validado, para ser acreditado, para ser legitimado, ele tem que matar os seus. Ele tem que sacrificar um grupo de pessoas. Na guerra, são soldados. E em tempos que não estão em guerra? Ainda assim, nós temos execuções sumárias diariamente. Então, sacrifícios são realizados. No sábado, antes da Páscoa de 2025, eu vou fazer uma live sobre as mortes realizadas pela polícia como sacrifícios humanos. Tá? Que vai conectar diretamente com o que a gente está construindo aqui na playlist Sacrifícios Humanos. É muito importante que a gente se conscientize dessas diferenças. Não é por um pedaço de terra. É por uma ideologia de nação. Tá? Luísa Salles, muitas verdades sendo ditas. Gratidão, Angela. Obrigada, Luísa. Bolados do catnip. Ângela, você acha que nacionalismo e fascismo vão substituir de vez a religião como método de doutrinação do povo? Para mim, quase já não tem mais diferença nessa nova onda fascista. Nada vai substituir religião, tá? Eu te convido para adquirir o meu curso de Sociologia da Religião, mas não se preocupe, eu não estou fugindo da resposta e mandando você pagar para isso, não, tá? Mas a grande questão aqui, querido, que aquilo que eu falei na live passada, no primeiro capítulo que eu traduzi na playlist Ritos de Sangue. Existe o que a sociologia da religião chama de religião civil. Tá? Estamos lidando com religião civil. O nacionalismo é uma religião civil. Eu falo sobre isso no curso de Sociologia da Religião. Tá? Então, nós somos seres religiosos. Quem anda por aí atirando para tudo quanto é tipo de ideia religiosa, está atirando no próprio pé. Tá? Então, não é uma questão de substituição.
porque não há competição. Os monoteísmos são centralizadores, então os monoteísmos se aliam muito aos fascismos, aos nacionalismos, se alinham muito. Então não há uma competição, não é necessária uma substituição, tá? É um reforço. Espero que tenha dado para entender. Gabriel Lopes, misericórdia. Tiago Faria Mello, excelente, Angela, você incomoda no bom sentido, porque faz pensar. Obrigada, Tiago, muito obrigada mesmo. Oi, Mari Campos, boa noite, queridas. Que bom que está aqui. Mari, é verdade, nós já estamos em guerra, sem mesmo ter bombas. Há mortes todos os dias, em grande quantidade, todos os dias, é verdade. E a gente precisa se atentar a isso. Gabriel Lopes, Ângela, então todas essas ditas novas ordens mundiais são a mesma coisa, só mudam as máscaras? Não, tem que tomar um cuidado com esse nome, nova ordem mundial, tá? Não é uma coisa só. Existe, a gente tem que cuidar para não entrar em teoria da conspiração, tá? Existe sim projetos políticos chamados, autodenominados Nova Ordem Mundial, uma nova forma de configurar o mundo, né? Mas o que a gente precisa perceber é que existem tendências a exclusivismo, a centralização, a autoritarismo, e nessas questões a gente precisa estar atento para não cair nisso, tá? Mas eu recomendo que vocês estudem essas diferenças, para não vamos sair classificando tudo como a mesma coisa. Vimos que hoje na live a gente teve que diferenciar várias questões. Eu espero que ninguém saia daqui da live dizendo que os astecas faziam a mesma coisa que fizeram na Primeira Guerra Mundial, porque não faziam, tá? Eles não estavam lutando por uma ideia artificial de nação. Temos que cuidar com essas diferenças, para a gente ser justo, para a gente ser honesto. Combinado? Anticlímax, excelente live, ensino extremamente necessário. Então, curtam e compartilhem. Compartilhem agora. E vejam nova vez, vejam com outras pessoas, conversem nos seus grupos. É nos movimentos de base que a gente vai fazer diferença. Reúnam pessoas, grupos de apoio, grupos de base, amigos, pessoas que querem entender essas questões. Assistam, conversem, pesquisem, gente. É muito importante. Entendi muito bem explicado, Ângela. Vou assinar o curso. Ah, que bom. Seja muito bem-vindo, tá? Eu tenho certeza que o curso vai reforçar, o curso de Sociologia da Religião vai reforçar. Gente, sexta-feira agora, a Sueli teve um pequeno acidente, tá? E aí, nós adiamos para agora, dia 21. Então, sexta-feira, 19 horas, vamos para o segundo capítulo do livro Monstros de Deus. Sueli Feliziane e eu vamos falar sobre os querubim. E domingo tem sorteio, gente. Não percam às 17 horas, último domingo do mês, tem sorteio de livros e cursos aqui no canal. Membros do canal, apoiadores da campanha do Apoia-se e alunos do curso de Sociologia da Religião e a representação do mal nas religiões. Gente, para saber o que é tudo isso, o que tem à disposição é só ir no meu Linktree, que está na descrição de todos os vídeos aqui do canal. E membros do canal, não esqueçam de me mandar um e-mail, tá bem? Lembrando, gente, que minha chave Pix é meu endereço de e-mail e você pode contribuir com R$1, com quanto você puder, para que a gente continue fazendo o melhor aqui para vocês, tá bem? Gorete, eu acho que a problemática é quando se começa a divisão nós e eles. Quem é nós e quem são eles? Existe isso? Exatamente. Essa questão de se sentir superior ao outro, né? De fazer essa divisão clara. Por isso, nação, a ideia de nação reforça isso, nós e eles. Tá? E é muito importante que a gente perceba essas questões. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela presença. Nos vemos, então, sexta-feira com os Monstros de Deus,
Olha, vamos ver mais um monstrinho que Deus mandou lá para matar pessoas, né, porque na mitologia bíblica também tinha monstrinhos, enviados por Deus. Então não percam. Grande beijo para vocês, gente, e até a próxima. Tchau, pessoal.